Boa noite a todos. A nossa leitura de hoje é o capítulo 14, página 144, itens 5, 6 e 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhes disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse: minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos e São Mateus. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato recusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que se estabelecia de outro, e de onde é preciso tirar essa consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhes atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão, sua conduta a seus olhos era bizarra e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam, até um certo ponto, das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como um irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhes prestar testemunho como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhes ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sobre a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Felicidade mais uma vez estarmos aqui, né? Fechando o estudo do ano, né? É o último estudo desse ano do Evangelho. E na quarta-feira que vem nós já começamos com o primeiro, dando na sequência do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez,
Nosso estudo é interativo, a gente conta com a colaboração de vocês no sentido de desenvolverem perguntas. É só chamar os amigos voluntários aí nas laterais, que eles levam o papelzinho, você escreve, a gente tenta responder de acordo com a nossa capacidade, né? Agradecendo também os amigos internautas que nos assistem no mundo inteiro. E nós já vamos dar início ao tema. Mas antes de passar a palavra, Vicente, eu recebi um papelzinho aqui. A pessoa que está aqui falou assim: sou evangélico há 6 anos. E na minha congregação sempre pregou sobre o amor e a caridade. Mas foi com um casal espírita que realmente entendi e pude sentir isto. Eles me deram a caridade que a minha alma precisava. E pela primeira vez venho aqui. E nunca vi ninguém pregar tão bem o que Jesus queria de nós. Parabéns a todos vocês. Parabéns à doutrina espírita, a Kardec, a espiritualidade e a Jesus, né, gente? Porque nós somos apenas instrumentos. E nós ficamos muito satisfeitos de ouvir um depoimento desse, porque o objetivo é esse mesmo, é tentar levar com um pouco mais de clareza o entendimento do Cristo, né? Então, vou passar agora a palavra ao Vicente, que vai fazer uma explanação, e em seguida a gente já começa a responder algumas perguntas, contando com a colaboração de vocês. Muito obrigado. Boa noite para todos. É um prazer muito grande podermos estar aqui mais uma vez nessa semana, juntamente a todos vocês, sob os auspícios da espiritualidade benfeitora, que assiste essa casa e a todos nós. A mensagem de hoje, ela se adapta muito às nossas famílias. Imaginemos nós, aqui agora, o início da leitura. Jesus, dentro de uma casa, envolto a uma multidão de pessoas, numa completa balbúrdia, e de repente alguém fala assim: mestre, seus irmãos e sua mãe estão aí fora, e querem vê-lo, você. E aí Jesus dá aquela pausa. Quem? Sua mãe, seus irmãos. E aí vem aquele silêncio, de repente Jesus: mas meus irmãos, minha mãe? É assim. Olha, gente, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Estes são meus irmãos, minha mãe, meu pai, minha família. Jesus sempre nos trouxe a sua mensagem de forma surpreendente. Primeiro que seus preceitos para nós eram desconhecidos. Então tudo que Jesus sempre disse, expressou, para nós era surpresa. E quando ele levou aquela multidão de pessoas junto a ele ali, a raciocinar: mas Jesus, minha mãe, meus irmãos, será que não está contradizendo tudo o que ele ensina? Porque todo o seu legado tem como essência a pedra angular, a caridade, o amor. E agora ele está negando que ele não tem mãe e nem irmãos. Foi uma surpresa muito grande. Se é que algum de nós estava lá naquela época, deve estar pensando aqui agora: foi interessante mesmo, porque Jesus nos surpreendeu quando ele pregava uma coisa e apresentou naquele dado momento uma outra situação. Nós sabemos que realmente Jesus, seus irmãos, não tinha um conhecimento pleno da missão de Jesus e do seu legado. Sua mãe também, sendo a sua progenitora, e tendo por ele toda uma ternura como mãe, toda mãe tem pelos filhos, ela manteve sim a sua posição de ternura de mãe. Mas ela não tinha sequer realmente um conhecimento pleno da missão e dos ensinos do Mestre Jesus, o seu filho. Para a surpresa de todos, parece ser uma incoerência muito grande, uma contradição. E passamos a perceber que Jesus sempre nos tentou nos ensinar baseado em fatos do momento. E aquele ali foi um momento oportuno para ele dizer a toda a humanidade a posteriori:
de que a questão de mãe, a questão de pai, a questão de filhos, a questão de irmãos, a questão de família consanguínea, a questão de sociedade, são convenções, puramente convenções humanas. Quem é meu pai? Quem eu posso garantir que o meu pai, esse já falecido, é meu pai? Quem pode garantir que a minha mãe, já falecida, ela é minha mãe? Nós estamos num processo social onde as convenções humanas criam situações para se organizarem. Por isso que aqui, no mundo corporal, numa vida em sociedade, porque família vem do latim famel, famulus, grupo de pessoas. E ali nasceu então o título de pai, o progenitor, mãe, a progenitora, filhos, descendentes, certo, dos pais, família, sociedade. Sociedade nasce na família. A família é a célula máter da sociedade. Jesus quis nos ensinar que são meras convenções das quais nós ainda precisamos delas para o nosso desenvolvimento grupal, coletivo e humanitário. Porque nas colônias espirituais mais avançadas não existem essas convenções. Já pensou se nós chegássemos no espiritual e reencontrasse quantas esposas, quantos maridos? Que confusão que ia dar, não daria não? Ah não, mas esse aqui foi o último, então eu vou ficar com ele porque ele foi o último maridão. Ah, mas essa aqui foi a minha última querida esposa. E ia dar uma confusão com as outras. Não, mas eu também já vivi com ele. Eu já tive com ela também. E os filhos, uma multidão de filhos. Não, ele não é seu pai, não, ele é meu pai. Jesus quis mostrar através dessas lições dessa noite, de que existe a família consanguínea, que é aquela em que os laços que nos unem são os laços físicos, que nos leva aos laços afetivos, os laços espirituais, os laços morais, das quais precisamos vivenciar num processo de associação coletiva para remontarmos a família cósmica, a família universal da qual Jesus fala todo o tempo no seu legado. Por isso que os laços de família consanguínea é quebrado pela interrupção que a morte interrompe a existência de todos nós. Mas os laços afetivos permanecem. Por isso que quando nós chegamos no mundo espiritual e reencontramos um pai ou uma mãe, não temos por eles aquela condição da convenção puramente humana. Nós temos sim por eles um grande afeto. Um afeto de pai, um afeto de mãe, um afeto de esposa, um afeto de marido, um afeto de filhos, um afeto de irmãos, um afeto de uma família extensa, que são os descendentes da família nuclear. Sim, mas é o afeto que sobrevive. Ele pré e pós-existe a relação puramente consanguínea. Então vejamos nós que nesse momento Jesus, pela sua admiração, minha mãe, meus irmãos, que é isso, gente? Todos vocês que cumprem com a vontade de meu Pai são meus irmãos, minha mãe, meu pai, são todos vocês meus familiares. Porque nós formamos uma única família. A família cósmica, a família universal, é aquela família que vem certamente sendo construída a partir da família consanguínea. É esta família que nós estamos hoje nela. É ali que nós aprendemos as primeiras noções de vida em sociedade. É ali que nós aprendemos a desenvolver o afeto um pelo outro, o amor um pelo outro. É ali que as nossas diferenças são aferidas o tempo todo. É ali que os algozes do passado se reencontram para
uma continuidade do processo de se reorganizar afetivamente. Mas é ali na família que nós encontramos também os grandes corações, as almas simpáticas, que nós, em existências pretéritas, nós conseguimos criar a afeição para aprimorarmos com os grandes corações, os grandes afetos. Com os algozes, passarmos pelo processo provacional, reparador, na construção do afeto, tendo a oportunidade de recomeçar com eles o que não pudemos fazer antes. Temos agora essa grande oportunidade. Por isso que os laços de família, eles comprovam a importância do processo reencarnatório. Porque se não fosse a reencarnação, não haveria os laços de família pelo afeto. Seria somente os laços consanguíneos. 23 cromossomos masculinos, 23 cromossomos femininos, formando 46, que era suficientemente. Mas os pais não dão somente os cromossomos. 23 cromossomos. Pai e mãe. Pai e mãe dá muito mais do que 46 cromossomos. Pai e mãe tem que dar aquilo que é do teu íntimo, de fogo íntimo. Aquilo que é próprio dele, o afeto. O afeto é a manifestação do amor no nosso dia a dia. Então, para isso, esse legado aqui, à primeira vista, está parecendo que é uma desconstrução de todo o trabalho de Jesus, que é uma contradição dele. Não o é. Porque Maria, a sua mãe, ela tinha pelo seu filho Jesus um apreço tão grande quanto as mães de hoje. Mas Maria não tinha ainda um conhecimento pleno de todo o legado de Jesus, como seus irmãos, por parte da paternidade de Jesus. Porque José, quando conheceu Maria, José já era um homem com uma certa idade, já tinha uma filiação. Casando com Maria, ele ainda teve mais um filho, que é chamado Filho do Homem, que nós chamamos de Jesus, o Cristo. Com isso, a gente passa a perceber que, na verdade, Jesus teve, sim, um apreço enorme pela sua mãe. Ele o respeitou como mãe, como ternura que ela tinha por ele. Como irmãos, o carinho e o afeto pelos irmãos. Mas quis demonstrar para nós que todos nós, mais cedo ou mais tarde, formaríamos a grande família, a família universal. Que o Pai é um só. Porque no judaísmo, Deus não era chamado de Pai. No judaísmo, Deus era o Deus guerreiro, o Deus vingativo, o Deus bravo, o Deus violento, o Deus da guerra. Jesus chegou trazendo seu legado e disse: Deus é Pai. Deus é Pai. E todos nós aqui agora, nesta casa, somos irmãos, um do outro, um dos outros, pela paternidade divina, que é Deus. É isso que quis Jesus nos ensinar no seu legado. Que nós não fizéssemos essa diferenciação, exceto nas convenções puramente humanas, de que ainda é necessário as convenções. Mas que nós, com o tempo, pudéssemos descobrir que todos nós somos oriundos do mesmo Pai. Porque só tem um Pai, que é Deus misericordioso, bondoso, justo, onipotente, onisciente. Com isso, a lição de hoje nos chama então para nós não esquecermos que nós estamos aqui hoje nesta casa, aqui agora, falando de Jesus, falando de Deus, falando de nós, para que nós possamos perceber entre nós mesmos que aqui é uma família. Formamos aqui nessa noite um ser coletivo. Esse ser coletivo é uma família que ainda não aprendeu ainda buscarmos, além dos conhecimentos espíritas,
o envolvimento afetivo. Estreitarmos entre nós os laços afetivos. E nos fortalecemos para a família cósmica que remonta à existência corporal, à nossa reencarnação. Com isso, a lição ela é muito vasta. A gente não pode desenvolver ela toda, porque semana que vem tem uma continuidade dessas lições dessa noite. Falando do parentesco corporal, do parentesco espiritual. Então a gente não esgota o assunto. A gente deixa para aguçar vocês, para a próxima semana darmos continuidade a esse assunto desta noite. Obrigado. E ao Marcinho para a primeira pergunta e alguma consideração que ele queira fazer a respeito. Obrigado pelo Marcinho. A pergunta, a pessoa fala assim: se bem entendi, o texto diz que só aqueles que seguem a Jesus diz que é filho de Deus, portanto, seus irmãos. Quem não é cristão está condenado ao inferno? Jesus, quando se fala que faz a vontade de Deus, não é somente aquele que segue o Evangelho do Cristo, não. Né? Que faz a vontade de Deus é aquela pessoa que procura ser bom, que procura ser caridoso, que procura ajudar o próximo, que procura fazer o bem. E apesar do Cristo trazer essa mensagem, não foi só ele quem trouxe. Para quem conhece o budismo prega mais ou menos a mesma coisa. O islamismo, bem interpretado, também prega a caridade, como Jesus prega. Né? O judaísmo prega. Então, não é atributo só do Cristo, porque aqueles grandes profetas do passado, como também os que criaram as religiões, né, Buda, Krishna e outros mais aí, todos eram emissários do Cristo, eles vieram em nome do Cristo. Eles vieram amando do Cristo, trazer uma mensagem, porque o Cristo é o governador do planeta. Né? Então eles vieram já preparando as pessoas ali nas regiões, nas nações dela, e cada um trouxe de acordo com a filosofia, com a crença daquele local onde eles estavam. Mas todos eram emissários do Cristo. Então, eu não preciso ser cristão, eu posso ser ateu. Eu posso não acreditar, como eu conheço pessoas que se dizem ateus, mas são pessoas boníssimas, que ajudam o próximo, que é caridoso, que é bom filho, que é bom marido, que é bom pai, né? É um bom cidadão na sociedade. Mas se diz ateu, talvez porque o Deus, o Cristo apresentado na sua infância, já não condizia com a sua capacidade intelectual, da sua capacidade evolutiva, e ele não compreendeu o Cristo, porque às vezes é um Deus punitivo, é um Deus que castiga, é um Cristo que às vezes não foi bem explicado a ele. Mas a doutrina espírita, graças a Deus, ela já vem elucidando essas situações e nos mostrando um Deus mais justo, um Deus mais bom, uma explicação para as dificuldades das vidas, né? Para os tropeços, para os problemas, mostrando que tudo há uma resposta lógica, tudo há um porquê de ser, que nós é que somos construtores do nosso hoje e do nosso amanhã. Né? Que o nosso passado já não nos importa mais, porque o que nós fomos já nós não somos, que nós somos eternos mutantes na evolução, né? Não é porque eu fiz um erro ontem que hoje eu vou continuar sendo ruim, eu posso ter mudado. Então essa liberdade de mutação que nós temos para o bem, nos liberta do passado. Eu não sou mais aquela criatura. E o inferno não existe. Né? A gente bem sabe, o inferno existe. O que existe no mundo espiritual são planos vibracionais. A criatura que ainda se compraz do mal, se ainda se compraz do egoísmo, do orgulho, da vaidade e de tantas outras, das mentiras, né? De falar mal da vida dos outros, de beber demais, comer demais, sexo demais, drogas. Essas pessoas, quando morrem, elas não mudam uma vírgula. Então elas vão estar ligadas vibracionalmente aonde a sua condição moral as coloca. E por estarem em desequilíbrio, o plano que elas constroem mentalmente não são planos bons, não são planos bonitos e agradáveis. Mas não é o inferno. Sabe? Demônios não existem, gente. Demônio não existe, como também não existe santos nem anjos. O que existe são espíritos de Deus. Alguns já recuperados, já regenerados, já bons, que praticam o bem, e outros que ainda estão para aprender. Temos duas perguntas, mais ou menos dentro do mesmo sentido.
todos os nossos familiares têm ascendentes espirituais para conosco? A outra é o seguinte: quem são os filhos adotivos? Todos nós, numa família, temos ascendentes espirituais. Isso quer dizer ascendentes. Todos nós estamos ligados em existências pretéritas. Todos nós temos uma vinculação, seja ela afetiva ou não, com relação às existências passadas. Quando eu estou falando de existência, eu estou me fugindo de falar de vidas, porque não tem vidas. Vidas não é no plural, é no singular, é vida. Vida é uma só. Nós temos existências. Por isso que eu estou frisando para vocês. Nós não temos muitas vidas. Eu tenho vida e muitas existências. Estou aqui agora na existência corporal. Quando o meu corpo não quiser mais, eu vou ter que abandoná-lo e para a existência espiritual. E vice-versa. Agora, todos nós estamos ligados mais ou menos neste momento, nesta família, família nuclear, família extensa, todos nós temos algum compromisso um com o outro. Para isso que nós nos encontramos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 18, nos relatos espíritos que a reencarnação fortalece os laços de família. Renascemos sempre no seio da mesma família, entre aqueles os quais temos com eles ainda uma necessidade de reencontrar para reparar o mal feito, para aprimorar o que foi bem feito. Ah, graças a Deus, está no caixão aqui, estou entregando ele para Deus. Foi uma muito difícil, sabe? Sofri muito na mão dele, mas graças a Deus estou cumprindo a minha missão, estou entregando para Deus, vou ficar livre dele. Fica não. Não fica não. Se conseguiu carregar a cruz, já foi uma vitória. Mas não é suficiente para nos livrar um do outro. Agora uma nova reencarnação vem junto, de novo. Ah, mas de novo não, eu custei levar aquela. Não, filho, aquela foi para reparar o mal feito. Agora, de novo, para poder aprender a amar. Mas de novo, é assim que funciona. Então, quem são os filhos adotivos? Tem um livro chamado Astronautas do Além, de José Herculano Pires, na onde Emmanuel nos responde o questionamento: quem são os nossos filhos adotivos? A situação é bastante interessante, porque Emmanuel relata que filhos adotivos são espíritos que, de uma forma ou de outra, pisotearam os corações dos seus progenitores. Pisotearam mesmo. Pisaram. Maltrataram os seus pais. E pais que às vezes se tornaram para eles um verdadeiro estorvo na atual existência. Filhos adotivos são aqueles que escravizaram os seus pais num processo de policiamento e perseguição, escravizando-os a trabalhar 8, 12, 16 horas por dia, para dar a eles tudo de pronto. Uma mãe que lava a roupa o dia inteiro, passa a roupa, dá comida, toalha enxuta, lava a cueca dos filhos, calcinha das filhas, e são maltratados, são injuriados, são pisoteados, são escravizados, e nos fala ainda, são apunhalados. Apunhalados, o que fica mais complexo ainda, dilapidados, as suas energias. Quantas noites nossos pais passam, claro, velando os filhos durante a doença e a enfermidade, balançando o filho uma noite inteira, chorando, dilapidando as energias dos progenitores. Nos fala também o Emmanuel, impondo
aflição aos pais. Quantos pais são escravos dos próprios filhos, subjugados. Quantos filhos que não são gratos aos que os pais fazem por eles. Aí sim, aí vem a lei de causa e efeito, assentada em cima do princípio de ação e reação. Quando esse filho vai para a existência espiritual, os seus pais também vão para a existência espiritual. Um dado momento na eternidade, reencarnam os antigos pais. E aí, o filho fica para trás. Aquele filho, ingrato. E fica doidinho para reencarnar no seio da mesma família, com os pais de antes. Não. Estiveras com eles, te deram tudo o que você deu em resposta à ingratidão. Não. Você vai reencarnar. Mas você vai renascer num outro lar, em outros progenitores. E lá eles entram através de outros progenitores, pela reencarnação. E às vezes, quantas vezes este nascido lá é trazido e colocado na porta daqueles pais de antes, embrulhado num jornal, numa caixeta de sapato, jogado na lagoa, no rio, nas lixeiras das ruas. E está lá realmente aqueles pais que o amou a vida inteira, numa existência passada, vem e toma que ele o adota para o seio da família. Esta é a reparação que os espíritos filhos há que passar, porque não souberam aproveitar o ensejo dos grandes corações que foram seus pais. Aí vem a frase final: honrarás teu pai e tua mãe, para terdes uma dilatada vida sobre a terra. É um capítulo a tratar do assunto. Então, com isso, meus amigos, aproveitemos então esse ensejo que nós estamos aqui, junto aos nossos pais. Não jogamos eles amanhã no asilo. Não! Nossos pais se tornam para nós crianças, bebês. Temos que dar comida na boca, dar banho, tocarmos a fralda, como eles fizeram conosco lá no passado. Façamos com eles o mesmo, como um ato de gratidão por toda a dedicação exclusiva que os pais têm para com seus filhos. Boa noite para todos. Obrigado.